Olá, meus amores! Eu sou a Dani Balbi, professora de cinema, doutora em ciência da literatura, dramaturga, roteirista, deputada estadual, e hoje você vem comigo no nosso Cinematéria. Para quem já acompanha o nosso canal sabe que o objetivo é abordar um tema mais geral, uma questão social, política, econômica urgente e um aspecto da literatura, do cinema, do teatro. E o tema do nosso vídeo de hoje é Pulp Fiction e neoliberalismo. Mas antes da gente entrar especificamente no desdobramento do nosso tema, eu quero pedir para você que ainda não acompanha, se inscrever aqui, aperta o sininho para ser notificado sempre que a gente subir um conteúdo novo. E, obviamente, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir. Comenta aqui aquilo que você achou que é legal, aquilo que você discorda, inclusive, para que a gente possa fazer desse canal um espaço de troca constante, permanente e profunda. Gente, esse vídeo não é uma aula extensa, densa e profunda sobre neoliberalismo. Obviamente, estudar sobre neoliberalismo exige muito tempo e não é o objetivo do nosso canal. O que eu vou fazer aqui é observar o porquê que Pulp Fiction trata sobre os efeitos do neoliberalismo nas relações sociais e na psique, na subjetividade dos sujeitos contemporâneos. Para isso, eu vou introduzir alguns aspectos mais gerais importantes para a gente entender o que é o neoliberalismo de forma muito resumida e a partir daí a gente entrar no nosso filé mignon, que é a análise de Pulp Fiction. Pulp Fiction é o segundo filme dirigido pelo Tarantino e o mais hypado. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, foi indicado a diversas categorias de prêmio no Oscar, ganhou o melhor roteiro original, foi indicado a melhor filme e basicamente marca um estilo que vai caracterizar o novo cinema independente da década de 90, e especialmente o feito ali nos Estados Unidos, mas que se tornou paradigma para o mundo inteiro. E por que ele se tornou assim um filme tão importante, tão paradigmático mesmo, para outras realizações independentes do cinema? De certa maneira, até ajudando a marcar, a caracterizar o que era o cinema independente e quais seriam as suas orientações de composição mais gerais. Porque o filme, ele apresenta 3 arcos dramáticos de maior força, que são basicamente os arcos do Butch, que é um pugilista, os arcos do Vincent Vega e do Julius Winfield e o arco da Mia Wallace, que se cruzam e que são apresentados em momentos distintos da narrativa. O que é apresentados em momentos distintos da narrativa? É justamente eles não estarem organizados estruturalmente na ordem cronológica que a gente espera que eles estejam a partir da nossa experimentação de estruturas narrativas lineares na história do cinema, especialmente dos cinemas clássicos e dos filmes mais emblemáticos desse cinemão que a gente observou até mais ou menos ali a década de 80, que já vai se anunciando na nova Hollywood, que começa no final de 70, a partir dos anos 80. Pulp Fiction é um filme, de certa maneira, que já avança nas experimentações que se tornaram recorrentes como marca, como característica da nova Hollywood e rompe com eles, seja por conta do modelo de produção, seja inclusive pela radicalização da utilização desses elementos que estão dentro da composição mais geral da obra. Então, presta bem atenção nesses elementos formais, narrativos, históricos mesmo do Pulp Fiction, para que a gente possa tê-los em mente no momento em que a gente relacionar essa obra, o resultado e o impacto dela com o neoliberalismo. E basicamente o que é o neoliberalismo? Bom, quando Marx escreve o livro 3 do Capital, ele está na segunda metade do século XIX. Como eu disse, ele observa o esboço de uma tendência. O problema é que essa tendência vai se confirmando. E já no início do século XX, essa é a maneira pela qual o capital fundamentalmente se organiza. O capital bancário predominando quase que na sua forma geral sobre o capital industrial. Essa autonomização ela é questionada, nós marxistas não acreditamos que há uma dissociação, um descolamento entre capital bancário, capital para investimento e capital industrial, mas isso também é um tema para a gente aprofundar depois. Em 1917, o Lenin já vai escrever uma obra que vai tratar
justamente da confirmação dessa tendência. Um certo predomínio, um relativo predomínio do capital bancário ou do capital financeiro sobre o capital industrial. Basicamente, os capitalistas acumularam muito dinheiro ao longo do tempo e operam esse dinheiro a partir dos bancos, fazendo investimentos em determinadas áreas da produção com a expectativa só de maximizar os seus lucros e não de produzir e, a partir da produção, obter mais valor na forma lucro, na forma dinheiro, que é a sua manifestação mais ordinária, para, a partir daí, acumular riqueza. Essa fase, e isso é importante a gente ter em mente, é marcada pela volatilização do capital. Esse capital, ele uma hora está investido num determinado ramo da atividade econômica, num outro momento investido em outro, a depender da expectativa de maximização dos lucros do capitalista. E é essa maneira de compor o capital que vai predominar já no início do século XX. Isso é tão estimulado, mas tão estimulado, que permite com que os capitalistas, na expectativa de enriquecerem e enriquecerem em ritmo exponencial, vão transferindo seus investimentos de um ramo para o outro, de uma companhia para outra e até de um país para o outro. E, obviamente, isso leva a um caos no sistema financeiro, um colapso no sistema global de fluxo de capital que vai culminar no crack da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos da América. A partir daí, esse liberalismo sem amarras, livre concorrência, flutuação de capital, desestabilização das expectativas de demanda, oferta e produção, tem um freio marcado por uma fase de maior controle e centralização das orientações de alocação de recursos, com participação muito forte dos governos na racionalização dos investimentos. Isso é feito por diversos expedientes. Basicamente, a expressão mais acabada e que melhor deu certo foi o New Deal, implementado pelo Franklin Delano Roosevelt, presidente que assumiu o governo dos Estados Unidos depois do crack da Bolsa de 29, e foi colocando em prática algumas orientações daquilo que a gente vai chamar de forma muito geral de keynesianismo. O Keynes, John Maynard Keynes, Lord Keynes, está preocupado basicamente com a questão do emprego e da demanda. Então, ele propõe, como alternativa ao laissez-faire, ao liberalismo geral que levou à crise de 29, uma organização dos mercados com papel decisivo do governo ou dos investimentos governamentais para gerar demanda e controlar a relação demanda e oferta, que, de acordo com os ditames, com os pressupostos, com o pensamento keynesiano, é o fundamento garantidor do emprego. O que ele propõe? Que os governos, investindo em obras, especialmente obras de infraestrutura, que mobilizem diversos ramos da atividade econômica, que vão gerar mais empregos, possam, num primeiro momento, controlar o nível geral de empregos e garantir, a partir da força de trabalho empregada, uma expectativa de demanda para que outros ramos da economia, acarreados por esses ramos da economia que o governo e os capitalistas da infraestrutura mobilizaram, possam investir em outros ramos de necessidades e desejos que não eram atendidos e, portanto, não eram objeto de investimento, já que não havia massa salarial para ser empregada, para ser realizada efetivamente como demanda. Além disso, o Keynes também propõe o seguinte: o governo precisa garantir a atenção de algumas necessidades e desejos básicos da força de trabalho, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Por exemplo, educação pública, saúde pública, porque isso também captura uma parte dos salários ou preserva uma parte dos salários que vai ficar disponível para que os trabalhadores invistam essa renda do trabalho, esse salário, comprando outras coisas. E se essa parte do salário ficar à disposição das expectativas do investimento dos capitalistas, eles vão pensar em investir no desenvolvimento, por exemplo, de uma linha diferente de roupa, já que eles sabem que os trabalhadores não vão precisar gastar o dinheiro com saúde. Então é basicamente isso. Esse pensamento vai se tornar, de certa forma, hegemônico, especialmente na Europa, a partir da década de 30 e no curso
da Segunda Grande Guerra. E aqui tem uma discussão sobre se a Segunda Guerra Mundial é a culminação numa linha de continuidade da aplicação dos pressupostos, dos ditames, das orientações keynesianas, ou se ela já antevê uma ruptura com o keynesianismo. Mas o que acontece é o seguinte: depois da Segunda Guerra, a gente observa, de fato, um aumento significativo dos investimentos do governo, combinado com investimentos do capital produtivo em indústrias armamentistas e depois em planos de reconstrução de países que foram arrasados pela guerra na Europa e fora da Europa. Então, a gente tem a continuidade da necessidade dos investimentos do governo para reconstruir cidades, para melhorar as condições de vida das trabalhadoras, dos trabalhadores, para aumentar, inclusive, a arrecadação do governo. E isso marca aquilo que a gente chama de estado de bem-estar social depois da década de 30, particularmente depois da década de 40, onde a gente tem, especialmente na década de 50 do século XX, o governo como garantidor de alguns direitos a partir do investimento de uma soma significativa de recursos em plano de habitação, plano de saúde pública, educação pública como direito para todos os filhos da classe trabalhadora e por aí vai. Mas, como nem tudo são flores, essa hegemonia do pensamento keynesiano, que articula a centralização e racionalização dos investimentos, da alocação de recursos a partir do protagonismo do poder público, também sofreu muita resistência já no início. Na década de 40, um pensador econômico chamado Hayek, terrível, neoliberal, raiz, vai escrever um livro que vai se tornar um dos paradigmas de oposição ao modelo keynesiano, que é O Caminho da Servidão. É um livro que é escrito ali entre 44 e 45, e ele vai organizando outros pensadores liberais que vão tentando reverter essa tendência de centralização do governo como investidor e da sua relação com os outros investidores capitalistas. Basicamente é isso. Essa tendência, óbvio, vai tomando muita força, porque os capitalistas estão sempre preocupados na maximização do lucro, mas também muito preocupados em não ficarem amarrados às orientações, às determinações de governos centralizadores. Os capitalistas, eles estão sempre esperando um universo, ainda que fictício, ainda que absurdo, de laissez-faire, de liberalização geral. Passamos daquela fase do American Way of Life, que basicamente só foi experimentado por trabalhadores norte-americanos e ainda assim alguns trabalhadores norte-americanos, para uma fase de maior ofensiva do liberalismo. Duas expressões políticas importantes desse período são a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Ou seja, a vida na década de 80 passa a ser uma vida experimentada com uma qualidade muito inferior. Aquele American Way of Life, que era a aspiração de todo mundo, já não está mais no horizonte. E os princípios, tanto implementados quanto aqueles produzidos, estimulados na classe trabalhadora, caminham para fortalecer a ideia de maximização do lucro, de gestão da sua própria vida e de expectativas de enriquecimento em médio e longo prazo. Então, vocês lembram que eu falei que o liberou geral, essa fragmentação, essa corrida, essa sensação, gerava uma instabilidade em todo mundo, e um sentimento de instabilidade, que depois isso foi substituído por uma estabilidade? Pois é, na década de 80 e 90 isso acabou. E isso tem um impacto enorme na subjetividade, na psique dos sujeitos daquele período. São sujeitos que foram afetados pela desregulamentação do trabalho, que tem impacto na perda do valor de compra, na diminuição do salário, no fechamento dos postos de trabalho, que gera desemprego, gera caos, gera instabilidade e violência. E, ao mesmo tempo, que tem como expectativa a promessa de enriquecimento próprio. Isso gera uma ansiedade nesses sujeitos, que vão, inclusive, adoecendo. E é uma classe trabalhadora ansiosa, preocupada, que, inclusive, responde com muita violência a essa instabilidade. Ao mesmo tempo que responde com muita ansiedade ao constrangimento de ser gestora da própria vida e ter como horizonte de emancipação e retomada de algum grau de estabilidade a necessidade de enriquecer.
são esses sujeitos que estão retratados em Pulp Fiction. O perfil das 4 personagens principais, o Butch, a Mia Wallace, o Vincent Vegas e o Julius Winfield, é um perfil marcado por contradição e por uma certa ansiedade ou desilusão em relação às próprias promessas do capitalismo neoliberal. Tanto do ponto de vista do aprofundamento das suas histórias particulares, mas também das suas reações violentas e erráticas num processo de agudização do esgarçamento das relações sociais, ele comparece como um dos motores que potencializa e é potencializado na estrutura fragmentária não linear que compõe o todo do filme. Por exemplo, não é à toa, não é gratuito que o diálogo da sequência de abertura, protagonizado pelo casal de jovens assaltantes, seja marcado pela instabilidade, pela incoerência e pela desarticulação. E o tema, o estofo, o assunto que eles estão tratando no curso daquele diálogo é especialmente sobre a sua situação instável enquanto ladrões, a sua situação de vida, a sua situação econômica, manifestado, materializado num diálogo que é apontado no curso da escrita do roteiro como feito para ser contraditório, de difícil intelecção. E aí, entrando aqui mais especificamente na análise do perfil das personagens, naquilo que entra e naquilo que não entra tanto no curso de desenvolvimento do filme, mas que comparece em alguma medida. O Vincent Vega é um personagem que acabou de voltar de uma viagem da Europa. A gente sabe que ele voltou dessa viagem porque ele estava enfrentando alguns problemas, provavelmente sendo perseguido por alguns bandidões ou por alguns figurões do crime. E ele é um bandido, um matador de aluguel, que presta serviço agora para o Marcellus Wallace. No curso da viagem de carro que ele faz para cumprir uma execução a mando do Marcellus Wallace, ele enceta uma conversação ordinária sobre a sua viagem, a sua estadia na Europa. E chama a atenção como os elementos como Big Mac ou o sistema métrico francês entram dentro dessa conversação e parecem muito naturais. Parece que os dois bandidos estão muito à vontade, cumprindo a função que eles vão cumprir dali a poucos minutos, que é executar jovens amadores que queriam passar a perna no Marcellus Wallace. No momento que eles entram e vão para a execução, para a cena de execução desses bandidinhos, desses 3 jovens bandidos, o Julius tem uma revelação. Ele é salvo pelo amadorismo de um desses bandidos e, a partir dali, ele pensa em sair do crime. Mas antes disso, eles recuperam a mala. E essa mala, ela viceja, ela é luminosa. Ela comparece como leitmotiv simbólico no filme inteiro. Então, depois que eles recuperam a mala, o Julius, salvo dessa situação de morte por conta do amadorismo de um dos bandidos que eles dois foram executar, pensa em sair do crime. E antes, inclusive, ele declama uma passagem bíblica, que inclusive não é real, mas que, de alguma forma, sintetiza um pouco essa relação entre poder, estabilidade, domínio, controle e obediência. O Julius, nesse sentido, é um personagem marcado por 2 razões que também são produzidas nesse período em que vigora o neoliberalismo como força predominante que articula as subjetividades. A primeira delas é um enorme pragmatismo e a segunda delas, que parece contraditória com a primeira, é um messianismo. Um messianismo difuso que pode ter ou não a ver com uma religiosidade específica. E depois desse momento, que é quase uma epifania, o Julius decide que aquilo é um sinal para que ele abandone a vida do crime. Já a Mia Wallace é uma personagem que expressa um enorme adoecimento psíquico. Ela está sufocada por uma figura de autoridade e poder com quem ela tem um relacionamento. Obviamente que a sua situação de mulher e mulher padrão, como um dos elementos que ajudam na compreensão do filme e da sua participação na dinâmica geral da sintaxe dos atores, também comparece. E é uma personagem basicamente marcada por esse sufocamento e pelas expectativas de vivenciar e experimentar sensações, situações
mais profundas que a permitam, de alguma maneira, sair desse aprisionamento. Uma mulher muito jovem, inclusive, que teve as suas expectativas de participar do showbiz frustradas. E ela mesma fala isso. Um outro marcador importante, também muito característico da maneira como os sujeitos fragmentados, dispersos e em risco se relacionam com as suas expectativas dentro da ordem neoliberal e, a partir do uso abusivo da substância, tentarem experimentar uma sensação de euforia, domínio e produção de subjetividade. Além disso, tem o Butch, um dos outros grandes personagens cuja trajetória corresponde por um dos arcos dramáticos com maior força, uma das maiores linhas de força na condução do Pulp Fiction. O Butch, a sua vida, ela é a expressão do resultado da desarticulação promovida pelo neoliberalismo. Uma das sequências que tem maior tempo de tela na economia geral do filme é justamente a sequência em que o Butch recebe o relógio do seu pai, que também comparece no filme como um dos símbolos de relação orgânica com uma ordem da vida que se foi, particularmente porque o pai dele morreu na Guerra do Vietnã. Não à toa, a Guerra do Vietnã é também um signo que denota o momento em que o capitalismo, especialmente o capitalismo norte-americano e o predomínio dos Estados Unidos sobre a orquestração geral do capitalismo, figurou de forma mais pomposa. E a morte do soldado, o impacto que ela tem no filme, e particularmente na personagem Butch, é um índice desse momento de crise posterior desarticulação do capitalismo. Crise que é a materialização da passagem de um mundo relativamente ordenado, com expectativas de segurança ali na esquina, para um mundo onde o estímulo à autogestão da própria vida frente à desarticulação das promessas de estabilidade e segurança já não está mais no horizonte imediato. Então percebam que o último ato do filme caminha para concluir e para reafirmar elementos que também foram responsáveis pelo desencadeamento de ações posteriores nas suas relações mais tensas e produtivas dentro da própria economia do filme. Quais são esses elementos? A coincidência como um faticizador daquilo que virá posteriormente, a fragmentação como um elemento marcante na projeção de caminhos e perspectivas para essas personagens que tiveram as suas vidas transformadas, a violência direta, direcionada ou acidental, também produto da consciência, como expressão dessa fragmentação, dessa não linearidade e dessa incapacidade de previsão que toma, que leva à baila, que leva de roldão todos os sujeitos colocados sob uma determinada ordem marcada justamente por fragmentação, insegurança, desestabilização e pouca produção de expectativa no horizonte vindouro imediatamente próximo. Isso é resultado do impacto que o fim do American Way of Life como expectativa tem, não só na dinâmica real das trocas, das relações sociais objetivas entre grupos e sujeitos, mas também na sua psique. Para entender um pouco mais sobre o impacto do neoliberalismo na subjetividade, queria recomendar um livro recente que eu acabei de ler, que é O Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que dá conta, inclusive, de relacionar subjetividades e as questões mais objetivas que eu tratei no início do vídeo. E queria dizer o seguinte: é importante a gente diferenciar obra que expressa uma determinada realidade de obra engajada ou panfletária. O Tarantino, em momento nenhum, declarou que o seu objetivo, quando foi construir o Pulp Fiction, era expressar essas relações, era fazer um filme que tratasse da fragmentação dos sujeitos e das suas psiques por conta das desarticulações que o neoliberalismo promove. Não era esse o objetivo. Para entender essas relações, a gente precisa reforçar a nossa compreensão da obra como resultado de influxos muitas vezes inconscientes para a autoria ou as autorias de uma dada obra. Elas são expressões, não reflexos, mas expressões de uma ordem simbólica, objetiva, e essas ordens ou esses elementos da ordem
mais imediata, das relações objetivas sociais, simbólicas, vai comparecer na obra. Às vezes, com um grau muito rarefeito de consciência dos autores da ponta produtora. É isso que acontece em Pulp Fiction. Espero que tenha ficado nítido que Pulp Fiction é um filme que trata de sujeitos em desespero que respondem com violência à produção da subjetividade, respondem com violência à perspectiva de emancipação e de se tornarem alguém diante do fim, do desmantelamento do horizonte de experimentarem o American Way of Life, o sonho americano. Era isso. Se ficou alguma questão, alguma coisa que você queira comentar, se você quiser que a gente continue batendo esse papo, não esquece de comentar aqui embaixo para a gente continuar trocando essa ideia. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curte e compartilha com todo mundo que você acha que vai se interessar no conteúdo e eu te espero no nosso próximo encontro.